Okay, good morning, everyone. Bom dia a todos. Today I'd like to continue looking at baptism. Hoje gostaria de continuar a falar sobre o batismo In particular, I'd like to look at the baptism of Jesus. e, em particular, olhando para o batismo de Jesus. Now, you who are already baptized, Agora, todos vocês que já são batizados, you cannot switch off. vocês não podem se desligar. It's not a day off. Não é dia de descanso. It's vital when you share your faith with someone that you are able to share your whole faith. E é vital que possam partilhar a vossa fé com alguém e partilhar totalmente a vossa fé. Starting with Jesus, Começando por Jesus, then faith, depois a fé and then the need to repent, e depois a necessidade do arrependimento. which is turn from what they currently believe and their sin, Que tem a ver com aquilo que realmente acreditamos, que é afastar-nos do pecado. and then give them the explanation of baptism to give them three of the four pillars of the foundations of faith. E depois, então, explicando o que é o batismo, dando três dos pilares que são a fundação. Last part. Foundation of their faith. A fundação da fé. So asking Jesus into their lives is a start, Então, pedir que Jesus entre nas suas vidas é o começo, but they need the full foundations in order to be able to stand against the devil's attacks in the future. mas eles precisam de todas as fundações para poderem fazer frente ao diabo no futuro. So we each need to be able to explain. Então, e em cada deles destas fundações ter a capacidade de explicar. So no sleeping. Portanto, nada de adormecer. Yeah, I can see you. Eu consigo ver-vos daqui. Okay, first a bit of revision from last time to try and help us remember what I said last time. Então, para resumir um bocadinho daquilo que falámos da última vez, After 4 weeks, I had to look at my notes to see what I said, so I doubt you remember. portanto, após 4 semanas, eu próprio tive que olhar para as minhas notas, portanto, duvido que também vocês se lembrem. So I don't want to go over it all again. It's on YouTube if you want to see it. Eu não quero entrar, ou seja, explicar tudo de novo, está no YouTube, caso queiram voltar a ver, But just a quick reminder. mas só aqui um pequeno lembrete. So baptism is being lowered under the water Portanto, o batismo é ser submergido nas águas and being raised up again. e ser levantado de novo. We do it to demonstrate and enact our spiritually being united with Christ. Nós fazemos isto para demonstrar isto como um ato de espiritualmente sermos unidos a Cristo. We become united in Jesus' death and his resurrection. Tornamos-nos unidos a Cristo na sua morte e também na sua ressurreição. So when we come to newness of eternal life. Então, quando nós voltamos acima, voltamos a uma novidade de uma vida eterna. In human terms, it's dying to our old self and values Então, isto em termos humanos é morrer para nós próprios and embracing our new life in Christ. e abraçar uma nova vida em Cristo. And now we can live a new life freed from the power of sin and death. Então, e a partir desse momento poder viver uma vida livre do poder do pecado e da morte. It's like washing away our past and starting afresh. É como lavar o nosso passado e começar uma nova vida, começar de novo. We saw that being baptized was obedient to Jesus, Nós vimos que ser batizado significava também obediência a Jesus, that it was the norm in the New Testament. que era uma norma no Novo Testamento. We saw that first message at Pentecost, repent and be baptized. Nós vimos aquela mensagem em Pentecostes, arrepende-te e ser batizado. As mentioned, it's one of the 4 steps necessary to complete our foundations. E como vimos, este era mais um dos 4 passos para estarmos completos em todos os fundamentos. If we don't have all the foundations, then we're never going to grow and mature in Christ. Se nós não tivermos todas estas fundações, nós não poderemos crescer e amadurecer em Cristo. We saw it was being transferred from the kingdom of darkness to the kingdom of light.
Nós vimos que era também ser transferido do reino da escuridão para o reino da luz. We also saw that it was a declaration to the spirit world E nós também vimos que era uma declaração para o mundo espiritual. that we now belong to Jesus and his kingdom. De que agora pertencemos a Jesus e ao seu reino. So we saw the correct order. Believe. Então nós vimos pela ordem correta acreditar. Believe equals have faith in Jesus for salvation. E acreditar significa também ter fé em Jesus Cristo para a salvação. Repent equals turn from sin and wrong beliefs. Arrependimento, que significava afastar-nos das más crenças e do pecado. And be baptized. E ser batizado. The fourth step, obviously, is being baptized in the Spirit, but that's not for today. Nós vimos estes 4 passos do batismo também do Espírito, mas isto não vai ser para hoje. What we did not see, Aquilo que nós não vimos, that baptism is also about belonging. é que o batismo também significa, também se trata de pertencer. Let's look in 1 Corinthians 12, Vamos olhar a 1 Coríntios 12, verses 12 and 13. e os versículos 12 e 13. For as the body is one and has many members, but all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. For by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and have all been made to drink into one Spirit. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. It's a little bit complicated, isn't it? Então, é um bocadinho complicado, não é? But the first point for me is clear. Mas o primeiro ponto para mim é claro. There's an expectation that all those belonging to the body were baptized. Existe uma expectativa de que todos aqueles que pertencem ao corpo sejam batizados. We were all baptized into one body, verse 13. Nós todos fomos batizados em um só corpo, diz no versículo 13. That there's no thought that some wouldn't get baptized. Então não existe aqui uma opção de alguém não ser batizado. So when we become baptized, we all entered and became members of the worldwide church. E então quando nós somos batizados, todos nós passamos a pertencer a um só corpo e tornamos membros da igreja. That is the body of Christ. E isso é o corpo de Cristo. And we can also hear that we were all baptized as equals. E também podemos ouvir que todos nós fomos batizados de igual forma. That's because salvation and baptism are based on what Jesus did, not anything to do with us. Isto é porque o batismo e a salvação é com base naquilo que Jesus fez e não com base naquilo que tem a ver connosco. When it says Greeks here, that includes everybody in the world except Jews. Quando aqui na Bíblia diz gregos, isto significa que inclui toda a gente no resto do mundo, exceto os judeus. Portanto, incluía todo o mundo. We have all been made to drink means in the same way we've all received and been sealed by the Holy Spirit. Então, quando diz que nos foi dado beber de um único Espírito, quer dizer que todos nós fomos selados num só Espírito. We've all had the Holy Spirit come and live within us. Todos nós temos o Espírito Santo para vir e viver em nós. So, by being baptized, we were all united or knit together. Então, ao sermos batizados, todos nós fomos unidos e a viver juntos. All different parts of the body of Christ. Todos partes diferentes do corpo de Cristo. So when you get baptized, you became a member of Jesus' worldwide church. Então, quando és batizado, tornas-te um membro do corpo de Cristo através da igreja. You then, ideally, become a member of the local church. E tu, idealmente, passas a ser um membro da tua igreja local. So you can have support and help to grow as a believer. Para que possas ter suporte e ajuda no teu crescimento como um crente. So all believing members of a local church are part of the worldwide body.
Então, todos os crentes e membros de uma igreja fazem parte de um todo, que é o corpo. So we belong together. Então, isto quer dizer que todos nós devemos estar juntos. Look Pertencemos a um corpo juntos. Look around. Olha à tua volta. You may have nothing in common with some of the people here, Podes não ter nada em comum com algumas das pessoas que aqui estão, but mas, we all belong together. We are all one family. mas todos nós pertencemos a um só corpo, juntos como uma família, Whether you like it or not. quer gostem ou não. Galatians 3, Então, em Gálatas 3, 26, 27. versículos 26 e 27. You okay there? Need one free hand. One free hand. For you are all sons of God through faith in Christ Jesus, all the same family. For as many of us were baptized into Christ, have put on Christ. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. We can see that baptism is our response to the message of salvation, isn't it? Então nós conseguimos ver que o batismo é a mensagem de resposta para a salvação, não é? It's a step of faith. É um passo na fé. It's a big step for many who risk persecution or even death when they change faith. E é um passo ainda maior para aqueles que arriscam a perseguição ou mesmo morte quando dão este passo na fé. It can be a hard step spiritually as well. E pode ser um passo difícil, espiritualmente falando também, As the enemy will try and change your mind. porque o inimigo vai tentar mudar a tua mente. Is it really necessary? Será que é mesmo necessário? You'll still go to heaven, won't you? Ainda assim vais para o céu, não vais? What difference is getting wet going to make? Que diferença é que tu te molhares irá fazer? All these thoughts the devil will throw at us. É todos estes pensamentos que o diabo nos atira. It can be a hard step within families and culture as well, can't it? Pode ser também um passo difícil no que toca a famílias e culturas também. It was a hard step for Mary, an Irish Catholic in the 70s. Foi um passo difícil para a Mary, por exemplo, católica, nos anos 70. It represented a step away from the Roman Catholic Church and her family. Isto significava um passo em que se afastava da igreja romana e daquilo que tinha sido os ensinamentos da altura. The family saw it as rejecting them and what they believed. A família viu como se ela tivesse a rejeitar tudo aquilo que eles acreditavam. Mary being baptized in a different church was a very different step. Mary ser batizada numa igreja completamente diferente era um passo difícil e era um passo grande. So it's not always easy for people. Então, isto significa que não é sempre fácil para toda a gente. These days it may be difficult for the opposite reason. E hoje pode vir a ser difícil por uma razão completamente diferente. If you grew up in a family with no faith, Se cresceres numa família que não tem qualquer tipo de fé, they may think that being baptized, you've become a religious nut or joined a sect. que podem pensar que tu, ao seres batizado, transformas-te numa pessoa religiosa ou parte de algum culto. Can't do nut, no? No? Religious nut. Religious not. Um maluco religioso. I couldn't help but notice as I read through the baptism accounts in Acts, Eu não pude deixar de reparar quando eu lia sobre o batismo no livro de Atos, that in nearly all cases baptism occurred more or less immediately after people came to faith. e que... Sorry. Can you repeat again? Baptism occurred almost immediately after people came to faith. Que o batismo ocorria praticamente, quase imediatamente, a seguir ao momento em que as pessoas voltavam para a fé e acreditavam. It was a response to the good news, the message, a bit like sealing the deal. Era como se fosse uma resposta a quem recebia a mensagem, como se fosse um selar de compromisso. But even if you've been a believer for a long time, Portanto, mesmo que sejas um crente há muito tempo, and God is speaking to you, don't be afraid to take that step of faith even now. e se Deus tem falado contigo, não tenhas receio de dar esse passo.
So let's look at in Acts 8. E olhando para o livro de Atos, capítulo 8, This is one of the best accounts of what I said earlier, taking the person through all the full gospel. e este é um dos momentos mais importantes daquilo que eu referi há pouco, Complete. de termos aqui o Evangelho completo. So an angel tells Philip to go to Gaza. Há um anjo que fala com Filipe e diz-lhe para ir até Gaza. On the way, Philip meets the finance minister from Ethiopia who had come to Jerusalem to worship. E no seu caminho ele encontra alguém que... Sorry, I lost your name. Coming from Ethiopia afterwards. Encontrou o ministro das Finanças que vinha da Etiópia. Sim, ok. He was on his way home from worship in Jerusalem, E ele estava no seu caminho para casa e vinha de Jerusalém. and he was already Ia para Jerusalém, sorry. reading Isaiah 53. E ele já estava a ler em Isaías 53. And again, the Holy Spirit prompts Philip, go and speak to him. E de novo o Espírito Santo falou com Filipe e disse para ele falar com este senhor. And Philip asked him, do you know what you're reading? E Filipe perguntou-lhe, tu sabes aquilo que tu estás a ler? The finance minister replies, how can I know unless someone explains it to me? E ele respondeu, como é que eu posso saber se ninguém me explica? Se ninguém me explicou? The finance minister was reading about a lamb being led to the slaughter and asked Philip, who is this lamb? Este homem estava a ler sobre um cordeiro que estava a ser levado para um matador e perguntou a Filipe, quem é este cordeiro? When we talk about lambs being slaughtered to the outside world, doesn't make a lot of sense, does it? Quando nós falamos para o mundo exterior sobre um cordeiro ser levado para um matador, isto não tem qualquer significado, pois não? So let's start, continue in verse 34. Então vamos continuar para o versículo 34. So the eunuch answered Philip and said, I ask you, of whom does the prophet say this? Of himself or of some other man? Now's the key verse. Then Philip opened his mouth and beginning at this scripture, preached Jesus to him. Now as they went down the road, they came to water. And the eunuch said, see, here is water. What hinders me from being baptized? Then Philip said, if you believe with all your heart, you may. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. So he commanded the chariot to stop, and both Philip and the eunuch went down into the water, and he baptized him. Now when they came up out of the water, the Spirit of the Lord caught Philip away, so that the eunuch saw him no more, and he went on his way rejoicing. Amen. Então, nos versículos 34 diz que o eunuco respondeu a Filipe e disse, posso perguntar de quem é que o profeta se refere nisto? Sorry. O quê? Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco disse, olha, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe, você pode se crer de todo o coração. E o eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. This is like a divine appointment, isn't it? Isto é um ponto aqui que se divide, não é? Philip was already evangelizing elsewhere, Filipe já estava a evangelizar em qualquer lado and he was suddenly guided by the Holy Spirit to come down and meet this Ethiopian. e ele foi guiado pelo Espírito Santo para vir e encontrar este senhor que vinha da Etiópia. And this person was obviously seeking after God for making that journey all the way to Jerusalem. E esta pessoa com certeza já estava a buscar a Deus porque ele vinha a fazer uma grande viagem a caminho de Jerusalém. He was already reading about Jesus, he just didn't know it. Ele já estava a ler sobre Jesus, ele só não sabia que o estava a fazer. Philip, get the right one. Philip then explains this and the full gospel of Christ.
Então Filipe, entretanto, explica tudo isto e explica todo o Evangelho de Jesus Cristo, which clearly included the need for baptism. o que obviamente incluía a necessidade do batismo. Yeah, after you've heard and understood the gospel and you believe with all your heart Jesus is the Son of God. E ele diz que se tu ouviste, compreendeste o Evangelho e realmente acreditas com todo o teu coração que Jesus Cristo é Deus. So if you've heard it and believe it, Então, se tu ouviste e acreditaste, get baptized. ser batizado. As a note, Ethiopia became the first country to take Christianity as its national faith. E como nota, a Etiópia foi o primeiro país no mundo que adotou o cristianismo como uma fé nacional. So Philip did a very good job of sharing the gospel. Então, isto quer dizer que Filipe fez um excelente trabalho ao partilhar o Evangelho. That this man understood enough to share it with the rest of his country folk. Que este homem compreendeu tão bem que foi capaz de partilhar com o resto do país. Okay, so now let's look at Jesus' baptism. Então agora vamos olhar ao batismo de Jesus. Jesus is always our example. Então Jesus é sempre o nosso exemplo. Even though in this case he was baptized for a different reason to us. Ainda que ele tenha sido batizado por uma razão diferente por nós. So why was Jesus baptized by John the Baptist? Então por que Jesus foi batizado por João Batista? And what was so special about John the Baptist anyway? E o que era tão especial acerca de João Batista? Actually quite a lot. Na verdade, muita coisa. To start off, John the Baptist's birth was a miracle. Para começar, o próprio nascimento de João Batista foi um milagre. It was announced by the very angel Gabriel. Foi um anúncio feito pelo próprio anjo Gabriel. It was prophesied by Isaiah and others hundreds of years before. Foi profetizado por Isaías centenas de anos antes. John the Baptist's ministry was to prepare the way for Jesus. Então, o ministério de João Batista era preparar o caminho para Jesus. It was to make people aware of their sinfulness and separation from God. Era fazer com que as pessoas tivessem noção da separação que o pecado nos trazia. And of course, telling everyone about the one coming after him. E, como é óbvio, para que todos se voltassem para aquele que viria a seguir a ele. He was a Levite from the Jewish tribe of priests. Ele era levita da tribo judeia. He was probably a priest like his father, Zacharias. Era provavelmente padre, tal como o seu pai Zacarias. Zacharias, if you remember, served in the temple at Jerusalem. Se não se recordarem, Zacarias servia no templo de Jerusalém. It's a good read in the first half of Luke chapter 1. E é uma boa leitura no primeiro capítulo de Lucas. But let's read now when John the Baptist meets Jesus. Então vamos ler agora sobre quando João Batista encontra a Jesus. This is like another divine appointment, this time planned probably even before time. Este é outro momento divino que foi planeado mesmo antes dos tempos. Matthew 3:13-17. E é em Mateus 3, Mateus 3, versículos 13 a 17. Jesus came from Galilee to John at the Jordan to be baptized by him. And John tried to prevent him, saying, I need to be baptized by you, and you're coming to me? But Jesus answered and said to him, Permit it be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. Then he allowed him. When he had been baptized, Jesus came immediately from the water, and behold, the heavens were opened to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting upon him. And suddenly a voice came from heaven, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. E em que diz que, então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus, Deixa assim por enquanto,
Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. This is one of those tremendous 4 verses, isn't it? E este é um daqueles versos tremendos, não é? When I looked at this first, I just kept rereading it. Quando eu olhei para este versículo, eu continuei e reli-o várias vezes. So what can we learn? Então, o que é que nós podemos aprender e tirar daqui? Clearly, like us, John the Baptist didn't understand why Jesus needed to receive his baptism either. Tal como nós, João Batista não compreendia o porquê que Jesus precisava de receber um batismo. In fact, John the Baptist virtually refused to baptize Jesus. De facto, o próprio João Batista acabou por recusar batizar Jesus. John's baptism was turning from sin and spiritual cleansing. Porque o batismo de João era arrepender-se do pecado e afastar-se dele. Jesus certainly didn't need to repent from sin or be cleansed. E Jesus, como é óbvio, não precisava de se arrepender nem de se afastar do pecado. Then Jesus gives his explanation or reason. E então Jesus deu a sua explicação ou a razão pela qual estava a ser batizado. Permit it to be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. Em que ele disse que deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. Fulfill, when referring to Jesus, usually means to fulfilling the Old Testament law or maybe prophecy. Cumprir, quando se trata de Jesus, normalmente significa que é cumprir algo que estava no Antigo Testamento ou alguma profecia. All righteousness is simply to completely perform what is right. Então, e toda a justiça significa cumprir com aquilo que era certo. The truth is nobody is absolutely sure quite what it means. Na verdade, isto significa que, ou melhor, na verdade, nem toda a gente consegue ter 100% de certeza o que isto significa. The most likely explanation A explicação talvez mais comum is that it was necessary for the religious preparation of the priesthood of Jesus. Aquilo que nós encontramos é que talvez era necessário para o ministério de Jesus começar. This might also explain why Jesus waited to the age of 30. E isto talvez possa explicar também o porquê de Jesus ter esperado até à idade dos 30. You had to be 30 to be baptized to become a Jewish priest. Tu tens que ter 30 anos para ser batizado, para te tornares um sacerdote judeu. But what we can see from this event Agora, aquilo que nós podemos ver aqui neste evento is the inauguration of Jesus' ministry. é a inauguração do ministério de Jesus. Jesus' baptism became a public declaration that he was the Messiah. O batismo de Jesus tornou público de que ele era o Messias. And Jesus' identity was confirmed by God himself. E a identidade de Jesus foi confirmada pelo próprio Deus. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Em que Deus disse: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. So after Jesus fulfilled all righteousness Então, depois de Jesus cumprir com toda a justiça and was baptized, he was now ready, e foi batizado, ele estava pronto. complete at the age of 30 to begin his ministry. E com os 30 anos completos para começar o seu ministério na terra. It's interesting for us to note that as Jesus was baptized, the living symbol of the Holy Spirit descended upon him. E é interessante como nós, assim que Jesus Cristo foi batizado, o símbolo do Espírito Santo, uma pomba, desceu sobre ele. Although Jesus was born supernaturally of the Spirit, Ainda que Jesus tenha nascido sobrenaturalmente do Espírito, and he was fully God, e ele era Deus na sua totalidade, na sua plenitude, he was also fully man. ele também era homem. He lived and died on earth as a human being like us.
Ele viveu e morreu na terra como um ser humano, tal como nós. Therefore, Jesus needed his own type of baptism of the Spirit. Então Jesus precisava do seu próprio batismo no Espírito. Jesus needed Holy Spirit's leading and guiding and empowering just like us. E Jesus precisava do Espírito Santo para o empoderar e para o guiar, tal como nós. So what can we learn here? Então o que é que podemos aprender aqui? Jesus was obedient to be baptized for fulfill all righteousness or to fulfill his Father's will. Então Jesus foi obediente para cumprir toda a justiça ou toda a vontade do Pai. The heavens were open because of his baptism. E os céus se abriram por causa do seu batismo. Something invisible happened in the spiritual realm, E algo invisível aconteceu no reino espiritual. a breakthrough. Houve uma abertura, um romper. Jesus' baptism actually gave God pleasure. Então, isto significa que o batismo de Jesus, na verdade, deu prazer a Deus. Jesus himself was affirmed and encouraged by Father's words of approval and belonging. O próprio Jesus foi encorajado e foi fortalecido pelo próprio Deus, encorajado. And baptism seemed to open the way for the Holy Spirit to come to him in all its fullness. E o batismo parece que foi aquilo que abriu o caminho para que Jesus recebesse tudo na sua plenitude. Jesus' baptism was a testimony and a confirmation to all those present. O batismo de Jesus foi uma confirmação para todos aqueles que estavam presentes. So much so when John the Baptist saw Jesus the following day, Tanto que João Batista, quando viu Jesus no dia seguinte, he shouts out, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world." e vejam o Cordeiro que irá tirar todo o pecado do mundo. So, the question now, really for us, Então, a questão agora para nós, have we fulfilled Scripture by being baptized? será que cumprimos as Escrituras ao ser batizados? Have we caused a breakthrough spiritually in our own spiritual lives? Será que nós causamos um romper nas nossas próprias vidas espirituais? Have we given Father God pleasure by being obedient like Jesus? Será que alegramos a Deus ao sermos obedientes tal como Jesus foi? Has he said to us, "You are my beloved in whom I am well pleased"? Tal como ele disse, tu és o meu filho amado, aquele que me tem agradado. Has this act of obedience given you a spiritual release? Será que este ato de obediência te deu uma liberdade espiritual? Has it Uma enabled, libertação espiritual? you to grow and mature as a believer? E te permitiu poderes crescer como um crente e amadurecer? I think baptism unlocks something in the spiritual realm that enables our spiritual life. Eu acho que o batismo desbloqueia algo no reino espiritual que nos faz crescer nas nossas vidas espirituais. I think baptism is something more than symbolic, I think. Eu acho que o batismo é algo muito mais do que apenas algo simbólico. Finally, baptism is a testimony to your friends and family. E finalmente, o batismo é um testemunho para os teus amigos, para a tua família. So, if you're a new believer, Então, se tu és um novo crente, or someone who's chosen not to get baptized, ou alguém que escolheu não ser batizado, or come from a church that doesn't practice adult baptism for believers, ou vens de uma igreja que não pratica o batismo, and God is speaking to you today, e Deus está a falar contigo hoje, come and talk to us. então vem e fala connosco. Don't worry about dates for now. Come and share with us. Não te preocupes com datas nem com nada. Vem e partilha connosco. The date we have for the next baptism is the 13th of July, O dia em que temos o próximo batismo é dia 13 de julho, but we can be flexible. mas nós podemos ser flexíveis. Even in my old age, I can be flexible. Mesmo com a minha idade avançada, eu consigo ser flexível. So think about it, pray about it, talk about it. Então, pensa nisso, ora sobre isso, fala sobre isso. Don't miss the moment. Não percas o momento.
We'll probably have a couple of short sessions after the church, maybe one next week. Vamos ter algumas sessões curtas depois da igreja, uma na próxima semana. Okay? So you others, that's all those baptized, Então, para todos os outros, and I know, aqueles que já foram batizados, and I know who most of you are, e eu sei que grande parte de vós já o é, be ready to share the gospel like Philip. então estejam prontos para partilhar o Evangelho tal como Filipe. Ask God for divine appointments. Peçam a Deus para momentos divinos. There are people out there waiting for you. Há pessoas lá fora que estão à vossa espera. God knows who they are. You don't. I don't. Deus sabe quem são essas pessoas. Vocês não sabem, eu não sei, mas Deus sabe. But ask Him to lead you to them. Mas pede a Deus que te guie até eles. And as it says, don't be afraid to share the gospel. E, tal como diz, não tenham medo, não tenham receio de partilhar o Evangelho. Amen? Amém? Now I'll have a rest. Agora vou ter um descanso.